Agora abra sua Bíblia no livro de Colossenses, Colossenses capítulo 1. Nós já lemos o versículo 13, o 12 e o 13. Agora vamos ler aqui o versículo 14. Amém, pessoal? Continuando o que nós lemos, o versículo 14. Porque se Deus nos tirou do império das trevas, do reino das trevas, então nós temos que ser transportados para o reino da luz, para o reino de Deus. Tem que haver luz na sua vida. Sua vida não pode continuar do mesmo jeito. Essa que é a verdade. Se Deus faz uma mudança na sua vida, então a sua vida não pode continuar do mesmo jeito. Você não vem à igreja, você não chega até a igreja simplesmente para ter uma religião. Olha, eu vou ter uma nova religião, eu vou ser religioso, eu vou agora ser uma pessoa que frequenta a igreja, então eu sou religioso. Não, você tem que ser uma pessoa de Deus. Deus tem que estar na sua vida. Amém, gente? Você concorda, sim ou não? O reino de Deus tem que chegar até você. Agora, é óbvio que o reino de Deus, para quem chega o reino de Deus? O reino de Deus, ele chega para aqueles que se colocam em submissão a esse reino. Lembra da oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso? Pai Nosso que estais nos céus. Aí vem os pedidos, 3 pedidos. Santificado seja, esse é o primeiro pedido. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que é o segundo pedido. Então, vir o reino de Deus é vir o governo de Deus sobre a nossa vida. É nós passarmos a vivermos de acordo com a direção de Deus, com aquilo que Deus determina para nós. É como nós temos falado, o bispo tem falado, as reuniões, com certeza o pastor Juliano, os demais pastores estão falaram durante essa semana sobre a preparação para a entrada no reino de Deus, que é como a preparação para a pessoa que vai se mudar de um país para o outro. Você que já foi para algum país, para um outro país, seja a trabalho, seja a passeio, não importa, você sabe, você não pode simplesmente dizer assim, bom, eu vou amanhã para tal país e acabou, você não se prepara. Não, você tem que se preparar, você tem que saber o que você vai levar, você tem que saber os documentos que você precisa, você tem que saber conhecer um pouco as leis daquele lugar, porque tem lugar que você vai para ele e você não pode levar tudo o que você quer. Tem país, por exemplo, eu estava, agora o último país que eu estava era os Emirados Árabes. Eu estava em Dubai, ficamos lá por 12 anos. Então, lá existem medicamentos que aqui no Brasil são comuns, que as pessoas tomam, mas lá elas não podem entrar com esse medicamento. Elas só podem entrar com esse medicamento se elas levarem um documento feito pelo médico, pelo hospital, dizendo que a pessoa precisa desse determinado medicamento, para quando ela entrar na imigração, eles vão ver o documento, aí ela vai poder entrar, mas sem o documento ela não pode. Então ela tem que se preparar. Ela tem que preparar a ida dela, ela tem que estar sabendo o que ela vai fazer. Tem coisas que ela vai deixar para trás. Se você fosse mudar hoje para um outro país, você não ia poder levar tudo que você tem. Então você tem que saber o que eu tenho que deixar para trás, o que eu posso levar, o que eu tenho que saber, como que eu tenho que me preparar. O reino de Deus não é diferente. Se você quer entrar no reino de Deus e fazer parte desse reino, você tem que estar apto a se submeter a este reino. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E aí vem o terceiro pedido, que é qual? Seja feita a tua vontade. Então eu tenho que saber que para estar no reino de Deus, eu preciso
fazer a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é o que eu quero, o que eu acho. Não é o reino de Deus se adequar a mim. Eu tenho que me adequar ao reino de Deus. Tem pessoas que elas querem que o reino de Deus se adeque a elas. Não, eu quero servir a Deus, mas do meu jeito. Eu quero ser de Deus, mas do jeito que eu quero. Eu quero ser de Deus, mas eu quero ser de Deus fazendo minha própria vontade. Está errado. Você tem que fazer a vontade de Deus, porque se você quer estar no reino de Deus, você tem que viver de acordo com a direção de Deus, com as leis do reino de Deus, que é a sua palavra. E quando você é transportado para o reino de Deus, então a sua vida é diferente. Você tem paz, você passa a ser uma pessoa que a luz de Deus brilha na sua vida. Você é diferente, as pessoas conseguem enxergar Deus na sua vida. Aqui diz o seguinte, no versículo 14, falando de Deus, falando, do Senhor Jesus, do reino de Deus, diz assim: em quem temos o quê? A redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, eu entro no reino de Deus deixando os pecados, abandonando os erros, abandonando aquilo que desagrada a Deus. Eu tenho que ter essa consciência. Se eu quero fazer parte do reino de Deus, eu tenho que deixar de lado tudo que é contrário à vontade dele. E muitas pessoas estão barrando nessa questão de deixar de lado suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Nós percebemos que nos dias atuais as pessoas estão levando muito tempo para terem consciência de deixarem de lado aquilo que desagrada a Deus. Os mais antigos, e eu não estou falando isso para criticar os mais novos, os recém-convertidos, os que estão chegando agora, eu não estou criticando você. O problema é que o mundo vem trabalhando para condicionar as pessoas a terem dificuldades de se entregar para Deus. Os mais antigos talvez vão se lembrar, a pessoa chegava na igreja, ela se entregava rápido, era algo rápido. Quem aqui você tem já um tempo de igreja e você diz assim: bispo, eu cheguei na igreja, com poucos meses eu já tinha me batizado nas águas, já tinha recebido o Espírito Santo? Levante a mão, por favor. Olha só, hoje em dia nós vemos pessoas que estão na igreja, que vêm na igreja, que já estão há algum tempo, algumas não se batizaram nas águas ainda. E se Jesus voltar e você está na igreja, mas não se batizou nas águas, você não assumiu publicamente que Ele é o seu Senhor. Elas estão demorando, elas dizem: não, depois eu me batizo, eu ainda tenho coisas que eu gosto de fazer, ainda tem coisas que eu não quero abandonar. Elas ficam protelando, querem entrar no reino de Deus, mas do seu próprio modo.